Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada da carta aos Hebreus, apresenta a situação em que o povo de Deus se encontrava, em que os cristãos se encontravam. Os cristãos estavam sendo perseguidos, passando por necessidades financeiras, por necessidades as mais corriqueiras, porque muitos nem sequer trabalho tinham, porque quando descobertos eram rechaçados, eram excluídos. Então, naquelas grandes necessidades, ao ponto de quem era cristão era miserável. Se você optava por ser cristão, você automaticamente estava optando por ter uma vida miserável. Miserável financeiramente e miserável nas relações sociais, porque você era um pária, você era um excluído. Vem então o autor da carta aos Hebreus para dizer que valia a pena. Que valia a pena perder tudo por causa de Cristo, porque Ele recompensaria muito mais. Que valia a pena pelejar, sofrer pelos mandamentos de Deus, porque Deus recompensaria. E valia a pena ser bom naquelas circunstâncias de sofrimento, porque Deus abençoa aqueles que por amor a Ele são bons. Deus não se esquece. O céu, como gostavam de dizer alguns santos, o céu paga bem. Deus recompensa. Nenhum copo d'água dado por amor a Deus seria esquecido. Isto é, percebe? Deus recompensaria quem por Ele sofresse, e Deus recompensaria quem por causa dele, mesmo sofrendo, fizesse o bem. Porque, às vezes, quando sofremos, ficamos tão ensimesmados que pensamos que só nós sofremos. E aí, de alguma maneira, nos tornamos meio egoístas, porque esquecemos das necessidades dos outros. Esquecemos que outros também sofrem. E aí, como só pensamos nos nossos problemas, não mais ajudamos ninguém. Vem aqui o autor da carta aos Hebreus para dizer que Deus abençoa quem por causa dele sofre e permanece fiel, e quem por causa dele faz o bem. E Deus isso faz com uma promessa. E é isso o que o autor da carta
aos Hebreus enfatiza: Deus prometeu e Ele não é mentiroso. E se Ele prometeu, Ele cumprirá. Irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estás fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir os santos. Santos aqui são os cristãos, os separados. Então Deus não é injusto, Deus não vai se esquecer. Desejamos que cada um de vós mostre até ao fim este mesmo empenho, pela plena realização da esperança, isto é, perseverar até o fim. Será salvo quem perseverar até o fim. Começar bem é relativamente fácil. Perseverar no bem, nas lutas cotidianas, nas dificuldades cotidianas, nos sofrimentos cotidianos, sofrimentos às vezes pequenos, não são grandes sofrimentos, mas são sofrimentos cotidianos, que vão nos testando a fé e a paciência e a perseverança. Pois bem, quem perseverar até o fim, este será salvo, é a promessa do Senhor. E esta é a nossa esperança. Continua aqui o autor da carta aos Hebreus. Mas imitadores daqueles que pela fé e perseverança se tornaram herdeiros das promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, que o abençoaria, que daria a ele uma grande posteridade, não havendo alguém maior por quem prometer, prometeu por ele mesmo, pelo seu próprio nome, dizendo: eu te cumularei de bênçãos. E assim Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Os homens juram, de fato, por alguém mais importante, e a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, querendo Deus mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão, isto é, que Ele nos cumularia de bênçãos, que Ele nos recompensaria por tudo aquilo que por Ele sofremos e por tudo aquilo que por Ele fizermos, interveio com o juramento. Assim, por meio de 2 atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, encontramos uma profunda consolação, nós que tudo deixamos para seguirmos a esperança proposta. Então esta era a situação dos cristãos na época aqui do autor da carta aos Hebreus, que tudo deixaram por causa de Cristo. Meus irmãos, existe uma alegria e nós precisamos descobri-la cada vez mais na nossa vida de oração, na nossa intimidade com Deus. Existe uma alegria de perder algo por Deus, de ter apostado algo por Ele, de fazer algo que nos custe por amor a Ele. Porque senão a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus vai ser sempre um relacionamento rasteiro, superficial. Então, ao ouvir esta palavra, que cada um aqui peça a Deus que renove dentro de si esta convicção, esta certeza da recompensa que Deus tem para cada um de nós. Esta convicção, esta certeza de que Deus não é injusto e Ele não vai se esquecer de nós se nós não nos esquecermos dEle. De que Deus não é injusto e Deus nos cumulará com a sua presença, e esta será a nossa recompensa, o convívio com Deus, né? A nossa comunhão com Ele, que ultrapassará toda e qualquer alegria que possamos neste mundo experimentar. Se nós juntássemos todas as alegrias possíveis, a alegria de um bom prato, a alegria de uma vida longeva, a alegria de uma vida longeva e saudável, a alegria do amor,
a alegria da amizade, se nós juntássemos todas as alegrias que se podem experimentar neste mundo e dessemos a uma pessoa, toda esta alegria seria nada comparável à alegria que Deus tem prometido, que Deus prometeu e reservou para aqueles que nele esperam. Pois bem, essa alegria da comunhão com Deus acreditava profundamente Santa Inês, Virgem Marte, cuja memória hoje estamos celebrando. Inês era cristã do final do século III. Ela nasceu por volta do ano 290. Ser cristão ainda era crime, punível muitas vezes com a morte. Pois bem, Inês era cristã, filha de cristãos, e ela nutria no coração dela o desejo de ser esposa de Cristo. Ela seria somente dele. Uma menina de 12 anos de idade, que já anteriormente já nutria aquele desejo de ser somente de Cristo. Era uma menina muito bela, dizem os historiadores, e um dia, estando na rua com os seus pais, o filho do prefeito a viu e por ela se encantou e quis com ela se casar. As moças eram dadas em casamento muito jovens. Então, o filho do prefeito, tentando cortejá-la, começou a enviar presentes para ela. Mas lembra, ela já tinha dito, inclusive aos pais, que ela queria ser somente de Cristo. E presentes bons, presentes caros, presentes preciosos começaram a chegar à sua casa, e ela mandou dizer, por meio daquele que entregava, que presentes muito mais preciosos ela recebia do seu amado, e que ela não iria trocar, que ela recebia o presente da vida sem fim, da alegria eterna, da convivência interior com ele e de uma morada esplendorosa. À primeira vista, o filho do prefeito não compreendeu quem seria esse amado, quem seria aquele a quem ela já havia prometido a sua vida e que lhe dava presentes tão estranhos. O que seria mesmo, de fato, concretamente, essa alegria sem fim, esta felicidade eterna? Seria isso uma linguagem apaixonada? Não compreendeu bem. Só que ele deprimiu, ficou triste, porque queria muito e recebeu este não tão categórico. E aí interveio o próprio pai, o pai do menino. Veio então o prefeito para fazer oficialmente o pedido da mão daquela menina. E os pais, com muito jeito, porque não podiam revelar a condição de cristã da sua filha e a condição de cristãos deles, né? Ficaram com meias palavras, e ela disse novamente que ela tinha se entregado, ela tinha sido prometida a um outro homem. E aí, Santo Ambrósio, ele diz assim, que estas foram as suas palavras, em que a menina Inês, em que Santa Inês diz ao prefeito, ao pai do seu pretendente: é uma injúria ao esposo esperar que um outro a agrade. Isto é, eu não vou causar essa injúria ao meu esposo. Ela já se colocava como casada. É uma injúria ao esposo esperar por outro que me agrade. Aquele que primeiro me escolheu para si, esse é quem me receberá. E aí o pai do rapaz, percebeu que ela era cristã. E aí a denunciou. Ela foi presa,
uma menina de 12 anos, presa e foi colocada no cavalo. Cavalo era um instrumento de tortura em que a pessoa era deitada numa cama de madeira e era esticada pelas extremidades até que se desconjuntasse os membros, né? As articulações estourassem. Então era um instrumento de grande sofrimento. Então ela foi colocada e começou a ser esticada, e no momento de alívio para que ela retornasse a si e pudesse sentir mais dores, o pai ou o prefeito veio novamente e renovou as promessas e disse que ela era irredutível. E renovou então as injúrias, e ela se alegrava por sofrer pelo seu amado. Pelas promessas não se comovia, mas quando era injuriada, ela se alegrava pela alegria de sofrer pelo seu amado. Meus irmãos, Santo Agostinho diz, hein, que o amante deseja se assemelhar ao amado. Santo Agostinho fala no contexto de que o amante é Deus e ele quer se assemelhar ao amado, nós, então ele se faz homem. Ele quer se assemelhar a nós. Mas nós também podemos aplicar isso a Deus. Quando nós amamos a Deus, o amante deseja se assemelhar ao amado. Isto é, toda pessoa que de verdade ama Jesus, parece algo louco, né? Ela quer, com Jesus crucificado, se unir. Eu vou repetir. Toda pessoa que ama de verdade a Jesus, ela quer com Ele, com Jesus crucificado, se unir. Aí você diz, padre, Deus me livre, eu não quero sofrimento não, já bastam esses que me vêm. Imagine se eu vou querer agora ficar pedindo. Quando você amar e amar muito Jesus, você vai experimentar. Você não só não terá mais medo da cruz, mas você vai desejar a cruz. Então não se espante se isso não estiver presente no seu coração, porque o seu amor ainda é pequeno, mas peça para crescer no amor. E repito, você não só não terá medo do sofrimento, como você vai desejar se unir a Jesus no sofrimento. Pois bem, então ela, quando era injuriada, ela ainda se alegrava por sofrer pelo seu esposo. E aí, o prefeito, quase que com um gesto de grandeza, de bondade, vendo aquela menina torturando uma criança, vocês podem, diz Santo Ambrósio, que os próprios algozes ficavam constrangidos de fazer aquilo a uma criança. Então o prefeito disse, então tá bom, você quer ser virgem consagrada? Você vai se consagrar a Vaste. Vaste era uma divindade da época que recebia algumas virgens. E a menina diz, eu não aceitei o teu filho que é um vivo, eu vou aceitar uma divindade morta? De jeito nenhum. Ela não era nada politicamente correta. Eu não aceitei o teu filho que está vivo, eu vou aceitar uma divindade morta? Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. E ela foi decapitada. Meus irmãos, celebrar uma Virgem Marte é de alguma maneira celebrar a vocação para a qual todos nós somos chamados. Em que sentido? Todos nós somos chamados a ser todo de Cristo. De dar todo o nosso coração a Cristo. Isto a Virgem faz de uma maneira excelente. E todos nós somos chamados a, configurando-nos a Cristo, morrer para o mundo, morrer por amor a Cristo. E isso todos os mártires também fazem. Peçamos a nosso Senhor, nesta Santa Eucaristia, a graça de amá-lo e de amá-lo com todo o nosso coração. E de não ter medo de, por causa dele, sacrificar aquilo que põe em risco o amor dele no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.